Olá, tudo bem? Meu nome é Luzia Cecília, sou professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e vou ajudar você a desmistificar a língua portuguesa, ok? Tem dificuldade com a escrita? Não sabe como produzir ou organizar um texto? Vai prestar o Enem, a FUVEST e não sabe como produzir a redação? Vem comigo então, que hoje você aprende a não zerar a sua redação copiando dos textos motivacionais, ok? Vem! Vamos lá, sabemos que a redação é o grande desafio para a maioria dos alunos. No que fazer, como escrever. Então, na aula de hoje você aprende itens que zeram as redações nos grandes vestibulares. Então, você aprenderá hoje sobre o que é cópia, ok? Então, vamos lá. Então, vamos entender o que consideramos como cópia. Considera-se linhas com cópia as linhas compostas integral ou parcialmente por trechos de cópia do texto motivador, ou da proposta de redação ou do caderno de questão. Então, tudo aquilo que você copia do texto que te foi apresentado, você copia na íntegra ou parcialmente, é considerado cópia e ele tem, assim, essas linhas escritas desconsideradas da redação, ok? Entenda, paráfrase não é cópia. O que entendemos por paráfrase? Entendemos o texto que o aluno compreende o que foi apresentado e ele escreve com as próprias palavras aquilo que ele entendeu. Então, paráfrase é diferente da cópia. A cópia tem algumas palavras modificadas, alguns trechos suprimidos. Agora, a paráfrase é você dizer, contar, escrever como você entendeu o conteúdo que lhe foi apresentado, ok? Estudaremos agora 4 tópicos. São 4 tópicos que zeram a sua redação, ok? São os 4 tópicos considerados como cópia. Vem comigo. Então, o que são consideradas cópias? Como diz a definição no primeiro tópico, ele diz alteração apenas de singular para o plural, ou do plural para o singular, ou do tempo verbal, presente para o futuro, futuro para o passado, ok? Ou palavras copiadas com erros de grafia ou de acentuação. Percebam que vamos analisar o tempo inteiro este tópico aqui, nesse primeiro momento, que foi retirado do texto do Enem de 2017, da dificuldade de formação educacional de surdos no Brasil, ok? Então vamos lá. O parágrafo único diz o seguinte: é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Você perceberá que esse trecho será analisado como exemplo dos 4 tópicos que eu apresentarei agora, ok? Então vamos lá. Aqui, a única coisa que o aluno muda é isso aqui, é dever do Estado. Ele acrescenta, ou seja, ele altera, é dever do Estado para são obrigações do Estado e da família. Isso é considerado cópia. Ele apenas faz uma mudança de palavras, ele muda o tempo verbal, ok? Então isso. Observe que ele escreve 3 linhas, mas essas 3 linhas não farão parte da contagem das linhas mínimas que ele precisa apresentar na redação. Segundo tópico, supressão de algumas palavras, mas que mantenham a mesma sequência de textos. Observe que temos também o mesmo trecho, como eu disse, e ele suprime do trecho abaixo que ele escreve, ele suprime da família e escolar. Então ele coloca de toda a comunidade e de toda a sociedade, ok? Ou seja, ele tira esse da família e ele tira esse escolar. Ele escreve novamente 3 linhas, só que essas 3 linhas não serão contadas para as linhas mínimas que a redação precisa ter, porque elas são consideradas cópias. Observe agora o terceiro tópico. Inversão da ordem dos trechos, mas que mantenham os mesmos termos do texto, ou seja, ele apenas faz a inversão do sujeito predicado e do predicado e sujeito. Ou seja, se você ler aqui, você perceberá que ele traz aquilo que está, a partir daqui, assegurar a educação de qualidade, a pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação, é dever do Estado e da família. Ele apenas inverte as 2 frases que nós temos aqui, as 2 orações. Ou seja, isso é considerado cópia. Ele tem 3 linhas escritas. Na contagem final das linhas, ele não valerá para o número mínimo de linhas da redação, ok? E o quarto tópico
sequência longa de palavras idênticas à dos textos, em especial nos trechos em que o participante apresentar listas ou dados. Observe que ele apresenta aqui 6 linhas escritas, mas na verdade o que ele faz é incluir palavras e colocar em tópicos as 3 últimas afirmações da oração. Observe. Portanto, afirma-se que é dever da família, é dever da comunidade e também é dever da sociedade assegurar. Ele acrescenta palavras, ele acrescenta verbos e ele coloca aqui, portanto, afirma-se que. Ele acrescenta palavras. E depois, onde nós temos aqui, colocando a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação, ele coloca em forma de tópicos. Portanto, colocando a salvo de toda forma de violência, negligência, discriminação. Olhando por cima, parece que o aluno escreveu, mas na verdade ele não escreveu, ele apenas copiou do texto que lhe foi apresentado. Estas 6 linhas não serão consideradas para o número mínimo de linhas que o estudante deve escrever nesses vestibulares, ok? Então esse trecho será cancelado também, ok? Vamos agora ver todos esses exemplos dentro de uma redação escrita por um estudante. Vamos lá. Como eu disse, analisaremos a proposta de 2017. Esta é a proposta de redação e a proposta é Desafio para a Formação de Surdos no Brasil. Atente-se de que esses vestibulares exigem modalidade escrita formal da língua portuguesa e geralmente eles pedem textos dissertativos argumentativos, ok? Vamos então ver a análise da redação do aluno. Observe o trecho recortado do texto motivador. Nós trabalharemos o texto 1, capítulo 4 do Direito à Educação, texto 4, a continuação, ok? Então, trabalharemos o texto 1 e o texto 4, que foram textos propostos pelo próprio Enem. Então, vamos lá. Aqui temos a redação do aluno. Observe que a redação apresenta, assim, aparentemente, um texto dissertativo argumentativo. Ele é composto por mais de 20 linhas, certo? Ele não apresenta desenhos, ele não apresenta os números riscados e o título, que foi suprimido, também não apresentava círculos. Por que eu fiz esse comentário? Porque todos esses itens que eu apresentei agora, que estão no vídeo 1, que foi gravado para vocês, na primeira aula, que foi apresentada sobre como não zerar a sua redação, ou melhor, como não anular a sua redação, traz todos esses itens que anulam a redação, ok? Vamos então analisar com mais detalhes essa redação. Observe que a primeira linha do aluno, ela já não conta para efeitos de linhas, do número mínimo de linhas que o aluno deve escrever. Por quê? Ele já coloca na linha 1 o desafio para a formação educacional de surdos em nosso país. Esse desafio para a formação educacional de surdos está aqui. Ou seja, já é considerado cópia do texto apresentado, ou seja, da proposta de redação, ok? Então, das 30 linhas que ele escreve, eu só vou contar agora 29. Observe agora. Linhas 5 a 10. Cópia do texto 4. Ele coloca direitinho aqui o que nós temos aqui. Observe, aqui embaixo. No Brasil, os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o Império do governo de Dom Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos em 26 de setembro de 1857, na antiga capital do país, o Rio de Janeiro. Hoje, no lugar da escola, funciona o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Por isso, a data foi escolhida como o Dia do Surdo. Observe o trecho escrito pelo aluno que ocupa, dentro da redação dele, as linhas 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Começa aqui. No nosso país, os deficientes auditivos só tiveram acesso à educação durante o Império no governo de Dom Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos em setembro de 1857. Observe que o aluno copia 5 linhas do texto motivacional. Essas 5 linhas não serão consideradas para o efeito de número mínimo de linhas que ele deve escrever. Atente-se de que ele já não tem a primeira linha escrita, porque ela já era uma cópia da proposta de redação. Ok? Vamos lá. Observe que as linhas 11 à linha 20, ela também é cópia do texto 4, certo?
Olhe só, aqui embaixo. Contudo, foi somente em 2002, por meio da sanção da Lei 10.436, que a língua brasileira de sinais, Libras, foi reconhecida como a segunda língua oficial do país. A legislação determinou também que devem ser garantidas por parte do poder público, em geral, e empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão de Libras como meio de comunicação objetiva. Observe que ele começa aqui e ele vai até a linha 20, como uma cópia do texto motivacional, ok? Do texto 4. Observe que ele também não terá essas linhas computadas para as linhas mínimas exigidas no vestibular. Observe agora, texto, capítulo 4 do Direito à Educação. Esse é o trechinho que nós discutimos no começo dos slides. Ele traz esse trechinho aqui, ó. Observe que esse trechinho é o trechinho que nós analisamos no início dos slides e ele aparece integralmente escrito aqui, ó. É dever da família, da comunidade, da sociedade, do Estado, assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de discriminação, negligência e violência. O aluno copia este outro trecho, ou seja, percebemos aqui que o aluno copiou trechos dos vários textos que foram apresentados, ok? Ele não copia do mesmo, mas ele copia do texto 1, do texto 2 e do texto 3, como se o corretor do vestibular não fosse se atentar a isso, ok? Observe comigo. Então, vamos concluir a análise. Nós temos o texto inteiro, apenas da linha 2 até a linha 6, que é o primeiro parágrafo. Nós temos 4 linhas escritas pelo estudante. Lembrem-se que a primeira linha, ela já era uma cópia da proposta. E daí nós analisamos da linha 6 até a linha 12, nós vimos que também eram cópias. Então, nós temos escrito pelo aluno apenas 4 linhas. Isso aqui contará para a redação. Preste atenção. Na linha 14, nós temos o isso e o por meio da, que foram trechos que ele colocou, ou melhor, palavras que ele colocou vindas dele, ok? Que não estavam nas propostas dos textos motivacionais. Temos também na linha 20, conforme apresentados os fatos acima, isso também é de autoria do aluno. Na linha 25 temos para o poder público, também de autoria do aluno. Na linha 27, a inclusão dessas pessoas, também de autoria do aluno. E na linha 28, para seu desenvolvimento como cidadão. Então, tudo que nós temos grifado em amarelo aqui é aquilo que foi considerado de autoria do aluno. Como nós vimos e grifamos nos exemplos anteriores, o resto estava todo ele presente nos textos motivacionais. Então, observe, temos um total de 4 linhas escritas e o vestibular costuma fazer isso mesmo. Nós grifamos os textos que nós identificamos dentro do vestibular, que são cópias dos textos motivacionais. Ou seja, com 4 linhas escritas, essa redação não atende àquilo que foi o mínimo proposto, o mínimo solicitado. Lembrem-se de que no vídeo 1 nós falamos de itens que anulam a redação. Entre eles nós tínhamos assinar a prova, desenhar, letra ilegível, língua estrangeira, texto insuficiente a 7 linhas, circular os números da folha oficial, circular o título. Portanto, analise comigo, nós percebemos que aqui nós tínhamos 4 linhas escritas pelo aluno e eu não posso afirmar que esses outros tópicos são linhas escritas. Eu preciso, no mínimo, no vestibular, de 7 linhas escritas. Ou seja, essa redação está automaticamente anulada ou zerada. Por quê? Porque ela é insuficiente a um texto escrito com 7 linhas, que é a exigência mínima dos textos propostos nesses vestibulares. Ok? Se você gostou da aula, se você gostou da apresentação, se inscreve no meu canal para que você não perca a nossa próxima aula, Fuga do Tema, em que você aprenderá, por exemplo, a não se perder no tema que lhe foi proposto. Como, por exemplo, alunos que, nessa redação do Enem, em que ele solicitava desafios educacionais para a formação de surdos no Brasil, e o aluno fala de formação para outra deficiência, essa redação automaticamente é anulada, porque ele foge do tema.
você está falando de um termo e foge do outro. Então, se você gostou da aula e gostou da explicação, deixa um like aí para mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você receba a nossa próxima aula. Fuga do tempo, ok? Um grande abraço a todos vocês e até mais.